Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Railson Oliveira, que é jornalismo e fotografia na veia, e hoje eu vim falar aqui sobre jornalismo novamente com ele, colega de turma, Pedro Leonardo. Então, ele teve a oportunidade de estagiar em televisão e em outros meios de comunicação também, então ele vai contar um pouquinho hoje especificamente sobre a área da televisão, que eu acho que é uma área que quando a gente fala de jornalismo, todo mundo pensa assim, vai ser o William Bonner. Boa noite. Boa noite. Vai ser outras referências que tem, Só que não. Só que não é bem assim. Ó, o conselho de quem já estagiou na televisão. Então, agora aqui ele se disponibilizou a responder algumas perguntas que eu acho que eu separei alguns contextos que fica muito... Como é que eu posso falar? Algumas perguntas bem pertinentes, né, para a área do jornalismo na televisão. Sim. Então, eu gostaria de começar, Pedro, assim, como foi que você conseguiu esse estágio na televisão? Bom, o estágio na televisão, né, nessa televisão específica, com a televisão... Pode falar na televisão? Pode. Que foi a TVE, é através do parte de estágio, inclusive está até aberto. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, que vale muito a pena e agrega muito ao seu currículo. Foi através do parte de estágio, mas as outras televisões, normalmente, elas fazem divulgações internas, então tem que estar sempre consultando, analisando os sites, vendo nos bancos de talento, para você poder concorrer a vagas que são muito disputadas, né? Porque a maioria das pessoas que tendem a fazer jornalismo, ela quer ingressar para a área de TV, né? Que as pessoas normalmente acham que o jornalista não trabalha em TV. Antigamente era TV impressa, mas o impresso vem tendo um decréscimo, né, de demanda. Então hoje em dia todo mundo quer ir trabalhar na TV, tem um sonho de trabalhar na TV. Mas nem todo mundo, né? E você conseguiu passar, né, pelo parte de estágio para trabalhar na televisão do estado. Então, qual eram as suas funções lá e o que foi que você aprendeu lá que você com certeza vai levar para a vida, assim? Bom, as minhas sessões, eu comecei lá como produtor de jornalismo. A gente recebia as pautas, dava sugestões de pauta nas reuniões que tinha para a gente desenvolver quais seriam as pautas que iam para a rua e tal. A gente dava sugestões, montava a pauta, ligava para as fontes, apurava, marcava com as fontes e com os personagens, porque o repórter, para quem não sabe, o repórter ele não aparece lá do nada. Quando ele já vai lá, porque já está tudo certo, já sondou, já verificou, então ele vai lá apenas para poder fazer a matéria. A gente fazia muito isso. Depois, eu fui para a área de edição de texto, que é quando o repórter vai para a rua, ele colhe as informações, ele manda os offs, né, que é aquela voz que vai nas imagens, manda as passagens, que é entre uma transição e outra, onde ele passa falando, né, sobre a matéria. A gente editava, eu junto com a editora de texto, a gente editava junto os textos, e estava a concordância, estava a gramática, enfim, toda essa parte ortográfica do texto, né, de coesão, coerência. E depois eu fui para a edição de vídeo, que é quando você começa a encaixar as imagens naquilo que já tem de off gravado. Na ilha de edição. Na ilha de edição. Que aí o repórter ele vai, quando o texto dele é aprovado pela editora de texto, aí ele vai para uma ilha de gravação e ele coloca a voz dele nas imagens que vão de fundo. E aí você vai encaixar as imagens adequadas dentro daquilo que está falando para encaixar junto com a voz dele de fundo. Então você faz essa parte. Então, primeiro foi a edição de texto, depois foi a edição de vídeo. Foram esses 3 setores que eu passei. E as dificuldades foram? Também as dificuldades acho muito importante de trazer. As dificuldades que eu mais tive nesse processo em que eu passei lá, que foi durante um ano, é na questão de, às vezes, não dá tempo de você ter um acompanhamento um pouco mais de perto. Então, às vezes, você vai muito... É para você resolver, você vai lá e mete as caras e faz. Então, tem essa dificuldade de você... Até mesmo porque as coisas são muito rápidas, acontecem com uma velocidade muito grande. E nem sempre dá tempo de um profissional estar pegando na sua mão e dizer, não, é assim que você faz. Tá? Então, você tem que estar com um time acompanhando o que está ao seu redor muito bem para poder vencer e superar esses pequenos obstáculos. Então, pelo que sua experiência que você contou, dá para ver que você mesmo como estagiário, eles te deram a oportunidade de você ter a experiência de um funcionário mesmo, no sentido de não ficar te censurando, tipo, dar liberdade para vocês realmente aprender, né? Porque às vezes tem alguns estágios que acabam, não, pera ainda. Sim, isso que você falou é bem importante, que lá na TV eles dão muita oportunidade.
Então, se existe uma chance de você fazer, eles vão te dar para você fazer. Claro, monitorando depois, analisando, ver se dá para, se ficou um material bacana para poder ir ao ar e tal, mas sempre te dando a oportunidade, não te vendo sempre como estagiário, como alguém que vai fazer só aquilo que o profissional não quer fazer. Então, foi uma coisa muito boa, um ponto positivo, é que lá a gente, realmente, você só não faz se você não tiver afim. Se você tiver afim, que querer muito, a oportunidade é dada para você. Aí, a partir dessa oportunidade, cabe a você correr atrás, desempenhar, tentar dar o seu máximo, porque nem sempre vai surgir outras oportunidades. A oportunidade, ela passa às vezes, raramente você tem que estar preparado para poder, quando ela passar, você agarrar com vontade, com afinco. Sim. Eu acho que somente o ruim dessa experiência sua que você teve é porque, infelizmente, não teve oportunidade de contratação, né, após o período, porque é uma televisão do Estado e tal. A TVE é uma televisão estatal, então, para você ingressar na TVE como profissional, você tem que participar de editais e ser aprovado no edital. Né? Existem contratações por temporada, por um evento específico, São João, Carnaval, mas aí não é um contrato, mas é contrato temporário, um contrato por tempo determinado. Né? Prestador de serviço, né? Isso. No caso da TVE, existe esse pormenor que você tem que ser aprovado no edital. Mas vale muito a pena você ficar atento e acompanhar os editais. E quando surgir essa oportunidade, você já está preparado para poder ingressar numa TV que preza muito pela questão da cultura, preza muito pela questão da educação. E é importante, para quem gosta de trabalhar nessa área, é uma experiência sensacional. A gente fala, o vídeo hoje é focado mais na área de televisão, mas você também já passou por outras áreas, né, da comunicação em si, porque somos formados em comunicação social com bacharelado em jornalismo. Então, na televisão você conseguiu estagiar em outros órgãos também? Sim, eu estagiei na prefeitura, na Secretaria de Cultura da prefeitura, trabalhei numa produtora de modelos de jovens negros, eu fiz assessoria lá, trabalhei com político na época de eleição, atualmente estou trabalhando num colégio, né, na escola, trabalhando na parte de comunicação organizacional da escola. Então, assim, eu procurei buscar várias formas de aprendizado para eu poder conhecer tudo aquilo que o nosso curso nos propõe como profissional, para você entender qual é a área que eu me identifiquei mais. Tá? Às vezes você vem muito fechado, eu quero ir fazer o curso de jornalismo para virar repórter. Mas às vezes existem outras áreas também, né, que às vezes pode ser interessante, mas você não sabia. Você se dá essa oportunidade, você está disposto a experimentar todas as formas do jornalismo, da fotografia, assessoria, e entender e poder seguir a carreira daquilo que realmente você quer. Para você fazer isso, você tem que experimentar. Então, eu busquei isso, é uma coisa que eu indico muito para quem ainda não tem assim, uma área definida. Busque experimentar durante o processo acadêmico, para quando chegar na área do mercado de trabalho, você não, realmente gosto disso aqui. Porque a área de comunicação é uma área muito ampla, né? Então, e agora mais do que nunca, advento da internet e tal. Sim. Então, e também é bom lembrar, né, de certa forma, praticamente, após formado, as suas experiências vão ser os estágios. Então, é bom você sempre variar os estágios. Primeiro, você ter a oportunidade, como você falou, de experimentar, né? Sim. Não conseguindo estágio remunerado, tente fazer alguma coisa, mas não fique parado. Procure órgãos que seja voluntário, produza algo. Hoje em dia você tem uma possibilidade gigante que há 20 anos não se tinha, é de você produzir algo, você colocar algo na vitrine, que é a internet. Então, não tem, produza, faça como meu amigo Arilson, tente produzir algo independente, para gerar uma experiência e também para gerar um currículo, gerar um portfólio, gerar conteúdo. Sim, e você vai se aprimorando também, porque você pega o primeiro vídeo e vê o agora, por mais você vai ver que a evolução, sim, ela é gigante. Você consegue também ver o que você pode melhorar e tudo mais. E como você passou por várias áreas da comunicação em si, qual você pretende seguir na televisão ou você pretende ainda experimentar alguma nova área da comunicação? Qual área assim, que você mais se identificou e que você pretende seguir após formado? Olha, a gente tem metas na vida, né? A minha prioridade, o meu desejo, vou dizer assim, não dizer nem prioridade, mas o meu desejo é trabalhar com algo relacionado à cultura, ou com assessoria, ou com produção, mas que seja voltado para essa área de cultura, que é uma área que eu gosto muito, que é a área que eu me identifico. Mas é claro que a gente não se fecha ao mercado por conta disso. É uma coisa também que eu acho importante salientar, né? Que a gente às vezes vem com a ideia muito fechada, e às vezes não encontra oportunidade naquela ideia fechada,
e quer traçar um caminho retilíneo. E às vezes você pode traçar um outro caminho que pode ser até um pouco mais longo, até você chegar à sua meta final, mas que vai lhe dar um resultado e uma bagagem, um conhecimento que talvez aquele caminho reto que você queria seguir, ele Não teria. pode não lhe dar. E às vezes você pode se encontrar até em outra área. Então eu acho que você ir com a cabeça muito fechada, quando você sai da faculdade, você sai com a cabeça muito fechada, a probabilidade de você ter sucesso, ela diminui. Então você tem que estar aberto, entendendo o que está acontecendo no mercado, antenado, pô, eu mirei isso aqui, mas o mercado está caminhando um pouco mais para cá, então vamos recalcular a rota, vamos ver o que a gente pode fazer. Então eu acho que essa flexibilidade você tem, claro, você tem que ter o foco, tem que ter desejo, mas tem que ter também o pé no chão. O pé no chão, a flexibilidade de entender o mercado. Porque nem sempre também a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. É Sim. bom ser realista nisso. E mais ou menos, são as 3 dicas? Quais dicas, assim, pode não ser 3, quando você achar, assim, pertinentes, mas que você daria para quem pretende estagiar na televisão, mas também serve para quem vai estagiar em jornal ou em qualquer outra área? Olha, eu acho que, assim, a primeira dica que eu digo é você estar antenado o que está acontecendo ao seu redor. Né? Se eu estou numa instituição meio alheio às coisas que estão acontecendo, fica mais complicado você obter sucesso. Então você está entendendo aquilo que está acontecendo ao seu redor, como é que a coisa está caminhando, entender aquele segmento que você está trabalhando. Se você está trabalhando com assessoria no museu, por exemplo, você tem que entender um pouco daquele cotidiano, daquela rotina, daquele ambiente ali, até para que você se torne visível naquele local. Né? A gente tem uma questão muito pejorativa com a questão do estagiário, de ser uma pessoa que sabe pouca coisa, ou que pode agregar pouco. Então, se você está antenado no que está acontecendo, quando surgir a oportunidade de... E aí, Railson, o que é que você acha? Você tem que estar preparado para fazer isso. Sim. Porque aquela ali pode ser a oportunidade de ouro de você, pô, Railson, rapaz, realmente o que ele falou é pertinente, faz sentido. Então, você tem que estar alheio, você tem que estar antenado no que está acontecendo. Não alheio a estar ali só para entrar, concluir o seu e ir embora. Tá? Isso não vale só para o estágio, vale para tudo que você for fazer na vida. A outra dica que eu tenho é você saber o time das coisas. Você entender o tempo do processo, saber o tempo de intervir no processo, naquele ambiente, e o momento também de você só absorver. Não você só absorver e não você só intervir, você ter esse equilíbrio. Né? Saber que é um estágio, saber que aquele é um momento de aprendizagem, então você aprender, ele vai exigir um momento, e intervir também quando for necessário para você mostrar. Então, eu também tenho que agregar nessa equipe. Então, eu acho isso muito importante. Aquele momento de fala e de escuta, né? De escuta, você ter esse equilíbrio. E a terceira e última, que eu acho fundamental para tudo que você vai fazer relacionado à questão laboral, né, questão profissional, é você manter uma rede de contato muito boa. Você sempre tem um relacionamento muito bom com as pessoas. O famoso network. O famoso network. Né? Isso conta muito, porque quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar sempre agregando valor com as pessoas, sempre de uma forma humana, sempre mostrar para você que você quer ser útil, você manter um relacionamento harmonioso com todo mundo. Isso vai fazer com que todo mundo goste de você, e isso às vezes conta muito. Né? O seu currículo, a sua parte profissional, a sua habilidade técnica, ela conta. Mas se você tem uma habilidade técnica, é competente no que faz, e é uma pessoa agradável para mim, pô, a chance de você fazer parte da minha equipe é muito boa. Então, o relacionamento interpessoal ele conta muito. Eu acho que o network em todas as áreas são importantes, mas na área de comunicação acho que é fundamental demais, porque é uma área que é ampla, mas ao mesmo tempo também acaba sendo fechada, onde todo mundo se conhece de uma forma ou de outra. Então você consegue ter bons contatos, ou então se queimar no mercado muito fácil. Isso, trabalhar a sua imagem. Né? Se você tem uma imagem boa, você vai ser sempre lembrado. Se você tem uma imagem um pouco com algum ruído, com certeza isso lá na frente vai trazer problemas. Sim. E é isso, eu gostaria de agradecer a participação de Pedro aqui no canal. As redes sociais, tanto a minha quanto a dele, vai estar passando aqui embaixo, né? Que também Pedro, além de trabalhar na área de assessoria agora, de comunicação organizacional, e também é empreendedor, né, Pedro? Eu tenho antes de entrar para a faculdade de jornalismo, eu já trabalhava com design, sou design gráfico, e eu desenvolvi um trabalho, tenho uma loja de produtos personalizados.
que é Fertig.design. Quero falar? Podia falar. Pode sim. Fertig.design. Estou usando aqui, ó. A camisa aqui do meu amigo Ailson. Onde a gente faz esse trabalho também de personalização de itens, né? Trabalho com todo tipo de personalização. Tanto personalização profissional, quanto personalização pessoal, para presentes, momentos especiais, você personalizar algo que você quer dar para uma pessoa. Aí é só você entrar em contato conosco e... Exatamente. Em breve para todo o Brasil. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!